Encerramos agora a programação do Diálogos COP30, Seguros, Clima e Natureza, fórum organizado pela CNSEG e o ICS, Instituto Clima e Sociedade. E para finalizar o dia, gostaria de convidar ao palco os representantes da Seguros Unimed para um breve anúncio da parceria que acabam de firmar para a compensação de carbono. Convido ao palco Neumar Arbex, Head de ESG para as Américas da KPMG. Talden Farias, Chief Legal Officer da 6Bios. Jorge Veloso, Superintendente da Fundação Biodiversitas. Pedro Nabuco, Diretor Executivo de Gestão e Estratégia da Seguros Unimed. E Dr. Elton Freitas, presidente da Seguros Unimed. Gente, boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Eu estou aqui realmente para fazer um anúncio que eu considero muito importante, muito relevante, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu quero aqui agradecer muito a CNSEG por oportunizar esse momento, esse espaço, esse evento tão relevante para o mercado segurador. E quero destacar aqui alguns apoios do Diogo, do Gustavo Brum, da Carla Simões, que propiciaram que estivéssemos aqui nesse momento. Quero também enfatizar a importância que é fazer esse anúncio nesse evento de relevância internacional, mas sobretudo para o Brasil, né? O Brasil que tem aí um conjunto de iniciativas que precisam ser melhor aquilatadas e melhor apresentadas para o público mundial. Portanto, é um ambiente muito oportuno para a realização de um anúncio como esse. Eu quero também dizer da honra da Seguros Unimed de participar desse projeto que é pioneiro. Nós somos do setor segurador, o setor segurador é especializado em identificar riscos, em mensurar esses riscos, precificar o risco. Mas eu entendo que tem algo mais relevante, uma emergência que é a emergência climática, os riscos chamados riscos ambientais, nos quais nós necessitamos sim pensar em atenuações, e é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Então, com esse espírito, eu quero apresentar algo que é muito relevante, que é o Programa para o Patrocínio do Monitoramento de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, das RPPNs. Por quê? Porque é uma iniciativa que ela pode se multiplicar por todo o país. A gente tem política de RPPNs, temos uma lei de RPPNs, que, na verdade, é uma estratégia em incentivar a criação de novas RPPNs por meio da monetização, então, dessas reservas privadas de proteção do patrimônio natural. Portanto, o que nós estamos trazendo aqui é a Seguros Unimed, então, anunciando a compensação de 500 toneladas anuais de carbono por meio do patrocínio de RPPNs, como uma iniciativa pioneira, em parceria com a 6Bios, com a Biodiversitas e o monitoramento também da KPMG. Portanto, eu quero dizer que essa iniciativa ela está muito alinhada com aquilo que a Seguros Unimed já faz, que é exatamente uma seguradora de um sistema cooperativo que tem um pilar, um princípio que é um pilar do cooperativismo, que é a preocupação com a comunidade, né? E a Seguros Unimed, desde 2019, então, junto com a Biodiversitas, já faz o patrocínio das chamadas reservas, mas nesse momento nós estamos quantificando, então, fazendo um outro patrocínio exatamente com o objetivo que a gente possa, a partir de agora, definitivamente começar a compensar
toda a nossa pegada de carbono, e é por isso que estamos aqui muito felizes de poder, nesse evento, estar fazendo esse anúncio. Alô? Em nome da Fundação Biodiversas, a gente gostaria de sinalizar a nossa satisfação. A Fundação Biodiversas é uma instituição brasileira de mais de 37 anos que atua na conservação privada e proteção de espécies ameaçadas. E ao longo dessa história, dessa nossa trajetória, nós apoiamos a criação de mais de 100 RPPNs. E esse momento, esse sonhado momento da gente começar a materializar a sustentabilidade dessas reservas, eu acho que, Dr. Elton, uma gratidão imensa, uma gratidão muito grande a 6bios, a KPMG, todos os parceiros envolvidos nesse momento. Apesar do anúncio não ser tão robusto, a gente acredita que é apenas o começo de uma trajetória. As metas desse processo, desse programa, são bastante ambiciosas. A gente está falando de 150 mil hectares de áreas protegidas privadas em 2026 e com a meta desafiadora de chegar a 5 milhões de hectares de área protegida até 2030. Então, assim, agradecer a confiança da Seguros Unimed, que já é nossa parceira há muito tempo e que está, mais uma vez, apostando na biodiversidade brasileira, entendendo que proteger biodiversidade é proteger pessoas e cuidar da natureza é cuidar da saúde das pessoas. Então é muito mais do que simplesmente disponibilizar a ambulância, disponibilizar o médico, é disponibilizar natureza e biodiversidade para que as pessoas não adoeçam. Então, assim, nossa alegria, nossa felicidade, de orgulho dessa parceria, de já sermos parceiros e estarmos anunciando em plena COP soluções que vão ajudar a manter, ou pelo menos a minimizar esse período de extinção de espécies em massa que a gente está passando agora, uma solução brasileira, com tecnologia brasileira e inicialmente com patrocínio de empresas brasileiras. A gente nos enche de orgulho. Então, agradecer a Seguros Unimed pela confiança, agradecer e parabenizar a 6bios pela inovação, pelo empreendedorismo e ineditismo da ação, porque a gente está anunciando aqui uma coisa que não existe em lugar nenhum no mundo, a iniciativa privada já botando recurso, colhendo de certa forma um percentual desse recurso em carbono, mas é bom dizer que o patrocínio para as RPPNs que agora se materializa, ele é muito maior do que simplesmente a compra do carbono. Então o carbono entra como uma compensação, uma pequena compensação. Talvez o recurso, se fosse comprado no mercado de carbono, fosse 20% do recurso que o RPPNista vai receber lá na ponta. O que importa é que, com esse recurso, os RPPNistas vão poder proteger biodiversidade, proteger vidas e garantir melhor qualidade de vida para todos nós. Então, parabéns a Seguros, um orgulho imenso da Fundação Biodiversa participando desse momento. Agradecer ao companheiro Pedro Bruzzi da Funatura e tantos outros, a Susan da Hotspot Patrons, enfim, vários parceiros estão nos acompanhando, não puderam estar aqui, mas estão nos acompanhando, e dizer que a gente olha para o futuro com muito otimismo. Essa não vai ser uma iniciativa que sozinha vai resolver os problemas, mas eu acho que a resolução dos problemas que a gente vive da questão climática é um conjunto de iniciativas e a gente tem muito orgulho de estar fazendo parte de uma dessas iniciativas que está apontando um caminho mais sustentável. Muito obrigado a todos. Boa tarde, meu nome é Talden Faria, sou advogado e estou extremamente feliz em razão dessa parceria que se dá em face do grande problema, do grande desafio que a humanidade enfrenta, que é a crise climática, que além de uma crise climática, é uma crise sanitária, é uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise ambiental no sentido mais amplo. E esse projeto da 6bios, ele surgiu de uma pesquisa da Universidade Federal, iniciada pelo professor Guido Lemos, depois entrou o Centro de Direito, depois entraram outras universidades federais, outras universidades privadas, públicas, universidades estrangeiras, e que resultou na construção de uma grande plataforma interdisciplinar que alia a questão da proteção ambiental, da questão climática,
a questão jurídica e o uso de tecnologias, de satélites dos mais avançados, de programas e o uso do sistema de blockchain para certificar que a grande questão, a segurança, a garantia de que aqueles dados eles são coerentes, eles são auditáveis, eles são absolutamente seguros em relação àquele crédito de carbono, em relação à proteção daquela área. No caso, nós estamos falando da RPPN, que é uma invenção brasileira extremamente genial e que é o sistema de unidades de conservação no Brasil que melhor funciona, e exatamente o nosso intuito é poder garantir uma contribuição a mais, uma ajuda a mais às RPPNs do Brasil, que cada vez sejam mais efetivas e que existam em maior número. Então, para nós da 6bios é uma grande felicidade, é a realização de um sonho, tornar isso realidade com tecnologia brasileira e de forma completamente segura. Então, queria agradecer mais uma vez aqui à Unimed Seguros e ficar à disposição de todos. Bom, boa noite, já dá para falar boa noite, acho, né? Já estamos lá na boa noite. Meu nome é Neumar Arbex, eu sou sócia líder de ESG e sustentabilidade da KPMG para o Brasil e para as Américas, então eu olho projetos relacionados com sustentabilidade nos vários setores da economia em todas as Américas. Então eu vou começar parabenizando, né, a Unimed, a Biodiversitas e a 6bios pela aliança, pelo projeto, mas eu acho que principalmente ressaltar que o fato da KPMG estar aqui presente hoje é porque tem algo extremamente inovador no que está acontecendo aqui. Eu estou olhando esses homens falando com tanta modéstia do que eles estão fazendo, mas na verdade o que está acontecendo aqui hoje é um momento muito especial. Uma das grandes dificuldades para empresas como a KPMG, quando a gente vai discutir com clientes e com provedores de créditos de carbono ou créditos de biodiversidade, que vai ser uma novidade, daqui a pouco a gente vai estar falando disso, ou proteção, né, de áreas importantes que vão ser necessárias para a gente poder estabilizar o clima, um dos grandes desafios é como é que a gente vai monitorar isso. E não só monitorar se isso está sendo conservado, se isso está sendo preservado, mas também monitorar de uma forma que tenha robustez, que o dado que sai dessa medida seja de altíssima qualidade. E o que a gente está vendo aqui hoje, foi assim que a gente começou a entrar nessa conversa, foi através da 6bios. A 6bios é uma solução brasileira, né, uma rede de cientistas, com uma rede de executivos e outros profissionais que são os melhores nas suas áreas, para desenvolver uma metodologia de mensuração de altíssima qualidade para poder ajudar os brasileiros e os proprietários, os protetores dessas áreas e muitas outras no futuro, como a gente pode monetizar essa proteção, como fazer com que o recurso de que quem está interessado na proteção, como agora a gente está vendo aqui a Unimed, conseguir fazer um aporte que chega na mão daquele que está ali, como a biodiversidade guardiã, protegendo de fato, investindo em segurança, em brigadas de incêndio, em treinamento e uma série de outras coisas que são necessárias, além do monitoramento diário, né, para a gente fazer essas áreas. Então, a gente entrou nessa conversa com a 6bios por causa da relevância de a gente ter uma iniciativa brasileira para resolver esse problema que é tão grave, tão difícil de resolver. Então, a 6bios é uma grande inovação, uma grande novidade no mercado, muitas tecnologias, muitas soluções, muitas plataformas usam imagens de satélite, nenhuma delas consegue fazer a combinação que a 6bios faz, não só de leitura desses dados, mas interpretação desses dados com algoritmos proprietários. Isso fez com que a gente abrisse uma conversa, então, para entender como que a Biodiversitas, né, que é o nosso primeiro, como chama, experimento real, né, dessa parceria Biodiversitas com as áreas que já estão sob responsabilidade, podiam ser monetizadas, então, fazer com que esses recursos chegassem ali nas mãos, e aí a entrada da Unimed com esse interesse, com esse apetite em ser inovador também na área de seguros. Acho que a gente não tem nada parecido ainda. É um primeiro passo fenomenal, né? Então eu entendo a modéstia de vocês, mas deixa eu aproveitar para dizer que é muita modéstia para tanta inovação e dizer que a KPMG está aqui hoje para prestigiar esse passo que foi dado, essa aliança que foi criada
e oferecer, então, a nossa especialidade para entender como a gente pode trazer mais robustez, né, para todas essas medidas e todos esses processos que estão por trás, né, de uma operação como essa. Obrigada. Parabéns. Gente, eu finalizo aqui agradecendo a todos pela presença, dizendo que é isso aí. É tecnologia, é ciência, é governança, é monitoramento e colaboração. Acho que fundamentalmente o que nós estamos falando aqui é de um projeto colaborativo e vamos em frente. Seguros Unimed vai estar, sim, fazendo todo esse movimento junto com esses parceiros e a gente tem, claro, o interesse que isso possa proliferar, ser profícuo no sentido de outras organizações, pessoas físicas, pequenas empresas, médias empresas, grandes corporações possam olhar para essa experiência e falar, olha, eu também posso fazer isso. E está aqui o conjunto colaborativo. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, né? Quase. Agradeço a Neumara, ao Talden, ao Jorge, ao Elton Freitas e também ao Pedro Nabuco, diretor executivo de Gestão e Estratégia da Seguros Unimed. Peço uma salva de palmas para o anúncio da parceria da Seguros Unimed para a compensação de carbono.